No episódio anterior dessa série, vocês conheceram a Copersucar, quais eram as suas intenções ao entrar nesse mundo do motorsport, os irmãos Fittipaldi e o carro, o FD01, fora toda a repercussão do lançamento do carro. Porém, uma pergunta ainda nos resta: como surge o nome Copersucar entre os irmãos Fittipaldi? E a resposta é que esse nome surge por obra do mais absoluto acaso. Segundo Ricardo Sterckler, o Wilson Fittipaldi já tinha conversado com pelo menos 3 empresas antes da Copersucar. E segundo ele, muitos desses empresários inclusive deram risada dos planos do Wilson, achando-o corajoso demais ao tentar essa empreitada de fazer um Fórmula 1 brasileiro. O que aconteceu foi que, assistindo jogos da Copa de 1974, o Wilson viu num dos comerciais um anúncio da Copersucar. Segundo Ricardo Sterckler, ele pega e diz: olha, pai, quem sabe esses caras não podem patrocinar a gente. E no dia 24 de junho de 1974, o senhor Alfredo Cunha, representando o Wilson Fittipaldi, foi conversar com o Olney Atala para fazer a proposta de patrocínio para a Copersucar. E o contrato foi firmado no dia 14 de agosto de 1974, vigorando até 31 de dezembro de 1975, num valor total de patrocínio de $450 mil, sendo que $70 mil iam ser pagos já no dia da assinatura do contrato. E no dia 23 de setembro aconteceria um pagamento de mais $50 mil. Caso o contrato fosse renovado em 1976, ele ia girar em torno dos $600 mil, que unidos aos $450 mil do primeiro contrato, girariam em torno dos $900 mil que o Wilsinho fala à Rede Globo. Nesse contrato tinham cláusulas bem interessantes, como, por exemplo, o fato de a equipe ter o nome Copersucar coligado ao nome Fittipaldi. Outra coisa interessante é que a Copersucar tinha direito de exploração de imagem sobre os carros, sobre os equipamentos, sobre os uniformes, enfim, ela podia colocar a sua logomarca em tudo o que a equipe tinha como patrimônio. Isso era bem interessante. Outra questão é que a Copersucar poderia usar qualquer equipamento ou bem do time Fittipaldi para exploração publicitária ou para eventos publicitários. Porém, havia uma cláusula aonde a Fittipaldi era obrigada a custear suas viagens, despesas. Porém, caso a Copersucar fosse praticar qualquer ação publicitária ou qualquer evento que precisasse de um deslocamento do time Fittipaldi, aí cabia a Copersucar custear esse translado. Outra questão interessante é que, caso a equipe Fittipaldi conseguisse algum patrocínio de terceiros, ele tinha que ter um perfil que se encaixasse na proposta de marketing da Copersucar, senão a Copersucar não ia permitir a entrada desse patrocínio terceiro. Outra questão interessante é sobre a cor do carro, aonde a Copersucar tem o direito, caso quisesse, de trocar a cor de qualquer parte do carro para expor um de seus produtos. Era vetado a equipe Fittipaldi conseguir patrocínios de qualquer tipo de adoçante alimentar ou de qualquer empresa que fosse concorrente da União, ou seja, do ramo de açúcar refinado. E como foi dito, a Copersucar podia explorar qualquer parte do carro desde que não entrasse em conflito com os technical partnerships da equipe Fittipaldi, ou seja, logomarca de pneus, logomarca de lubrificante, logomarca de fornecedores em geral. Com relação à parte técnica, foi colocado também no contrato exigências para quando o primeiro carro ia ficar pronto, o segundo carro também, ou seja, o T-Car, o carro reserva, e também ficou estipulado no contrato o primeiro teste, quando aconteceria, enfim, toda a parte técnica, tirando resultados. É muito importante deixar claro que jamais
entre Fittipaldi e Copersucar foi estipulado qualquer exigência quanto a resultados, pontos, ou seja, os contratos de performance técnica. Isso jamais aconteceu entre equipe Fittipaldi e Copersucar. Se o contrato com a Copersucar foi assinado no dia 14 de agosto de 1974, como que o carro ficou pronto no mês de outubro? A resposta para isso é muito simples. Os irmãos Fittipaldi, na verdade, custearam todo o projeto, desenvolvimento e construção do FD-01 totalmente sozinhos, bem antes da Copersucar embarcar nesse projeto. No dia 22 de outubro de 1974, no Autódromo de Interlagos, o Fittipaldi FD-01, primeiro Fórmula 1 brasileiro, conseguiu rodar os seus primeiros quilômetros. O teste não foi fácil, o carro apresentou problemas de injeção de combustível, principalmente nas curvas para o lado esquerdo, o que tirava grande parte do tempo de volta, porém o carro ficou a apenas 3 segundos do recorde da pista, sendo que nada ainda tinha sido testado. A equipe Fittipaldi foi procurar saber como proceder para tirar o carro do Brasil e a resposta foi surpreendente. Aspas, é só vocês terem um comprador, pagar as taxas de exportação e pronto, o carro sai do Brasil. O problema é que o Brasil não tinha uma legislação específica para a saída de equipamentos e dispositivos que fossem utilizados para competições, ou seja, não haviam leis alfandegárias para esse tipo de coisa. Então, os irmãos Fittipaldi tiveram que procurar o ministro da Fazenda, o Delfim Neto, sim, o mesmo do milagre econômico, para tentar solucionar o problema e, enfim, conseguir tirar o FD-01 do Brasil. Depois de todo o esforço de anos do Wilsinho, a chegada desse carro no GP da Argentina, diante de todas as dificuldades, todos os anos de trabalho, de esforço do Wilson e do Emerson para fazer isso acontecer, já foram uma enorme vitória. Na Argentina fazia muito calor, a Fórmula 1 era muito diferente. Se hoje a gente tem os motorhomes caríssimos e todo o luxo do paddock da Fórmula 1, naquela época você tinha o famoso churrasco argentino a céu aberto, mais raiz do que isso, impossível. Se você não achou raiz o suficiente, olha aí o James Hunt jogando gamão com torcedores ao lado da pista. É inacreditável isso seria impossível de acontecer na Fórmula 1 atual. Fora as campanhas publicitárias para a Copa de 1978, que aconteceria na Argentina, porém, isso aí, por incrível que pareça, é uma publicidade, esses bonequinhos de papelão pendurados aí no autódromo. No GP da Argentina, o carro começava a apresentar os seus primeiros problemas práticos, problemas esses que obviamente eles só iam descobrir utilizando o carro de fato. No circuito da Argentina, segundo o Ricardo Sterquelet, o carro sofria muito com oversteer, o carro saía muito de traseira, o que foi contornado por eles de alguma forma, aumentando o ângulo de aerofólio traseiro. Segundo Alan Henry, o design do carro já trazia uma grande dificuldade prática no dia a dia do final de semana de GP. Segundo Alan Henry, cada vez que fosse mexido qualquer coisa na caixa de câmbio do carro, eles tinham que sangrar toda a água do sistema de arrefecimento e desmontar grande parte do sistema de arrefecimento para chegar na caixa de câmbio do carro, fora ter que tirar toda a carenagem, enfim, que não era comum nos outros carros. Conclusão da história toda que tornava o trabalho da equipe Fittipaldi no FD-01 muito mais complicado, complexo do que os outros times, porque eles tinham dificuldades de acesso. Diante de todas essas dificuldades, classificar o carro foi uma verdadeira vitória. O Copersucar FD-01 ficou a 11 segundos da pole position do Jean-Pierre Jarier, então isso mostrava que a corrida ia ser um enorme desafio. Desafio que o objetivo não era vencer,
era terminar a corrida ou fazer a maior quilometragem possível. E o principal, detectar problemas para tentar solucioná-los de maneira o mais rápido possível. No treino no domingo pela manhã, o FD01 andou muito pouco porque ele teve que fazer uma troca de motor. Havia uma enorme expectativa de todos para o comportamento do carro na parte da tarde, porque simplesmente eles não tiveram a oportunidade de testar mais nada. A manhã foi praticamente perdida. À tarde, o jornal O Globo foi acompanhar na casa da esposa do Wilson, a Suzy, a prova. Afinal, o marido dela, o Wilson, estava a bordo do primeiro Fórmula 1 brasileiro. Eram os anos 70, a gente não vivia no sistema de comunicações e globalização dos dias atuais. Então a Suzy já demonstra uma enorme apreensão pelo fato do carro ter trocado o motor durante a manhã. Essa informação foi a última que ela teve, então ela não soube se a troca conseguiu ser feita a tempo e se o carro ia estar em condições para realizar a prova, ou seja, ela tinha medo de que o carro não largasse e todo o esforço do Wilson fosse em vão. Assim que a transmissão começa, acaba a aflição da Suzy, pois o Fittipaldi FD01 é um dos primeiros carros que é filmado sendo levado para o grid de largada, e ela logo mostra para o Christian que o papai estava na TV. Era o Christian ainda bem criança, tendo a oportunidade de ver o pai pilotando o primeiro Fórmula 1 do Brasil. O início da prova foi até muito bom para o Wilsinho. Ele conseguiu ultrapassagens sobre Mike Wilds da BRM, Mike Wilds que sofria com problemas de vazamentos de água, segundo Alan Helm, e a lenda Graham Hill da Lola Ford. Então o Wilsinho já tinha ganho 2 posições e, segundo Alan Helm, ele vinha firme e constante no seu ritmo. Era um ritmo que ainda não era muito rápido, porém era um ritmo constante. A mesma informação também foi dada pelo jornal O Globo. Porém, é muito importante deixar claro que o carro já teve uma enorme melhora de desempenho do domingo para os testes todos, tanto o P1 quanto o P2, o P3 e o P4. Em todos os treinos, o Fittipaldi não conseguiu descer da casa dos 2 minutos, enquanto na corrida, com pneus de corrida e tanque cheio, com as melhoras feitas a partir do conhecimento que eles adquiriram do carro durante esses 4 práticos, eles conseguiram descer os tempos do carro para casa de 1 minuto e 57, ou seja, era uma promessa de que havia ali sim uma evolução real do carro, porque se o carro estava virando 1,57 com pneus de corrida e tanque cheio, é perfeitamente compreensível de que o carro poderia virar tranquilamente na casa de 1,53, talvez até 1,52 em condições de tanque vazio e pneus mais macios. Se o FD01 virasse um tempo na casa de 1,52 no qualifying, ele poderia largar até na 15ª posição, lembrando que vários carros ficaram dentro desse segundo, do 15º até o 18º lugar. Ao total, o Wilsinho já tinha conseguido 4 posições, quando na 13ª volta o carro teve um comportamento estranho, ficou desgovernado, segundo o jornal O Globo, por quase 200 metros, e quando parecia que ele ia recuperar o controle do carro, o carro gira violentamente e se choca com o guardrail e pega fogo. Segundo o jornal O Globo, o Wilsinho demora para sair do carro em chamas, as pessoas logo rodeiam o carro tentando ajudar e, na verdade, elas acabaram atrapalhando a fazer com que o piloto saísse de fato do carro. Segundo o jornal O Globo, foi difícil para Suzy acreditar, diante das imagens que ela estava assistindo, de que o marido estava vivo em toda aquela confusão e extintores de incêndio. Porém, ela logo se acalmou quando conseguiu ver o Wilsinho ao lado do carro na pista, e aí a coisa toda ficou muito mais tranquila. E aí a preocupação de todos passou a ser o Emerson. O Emerson, que tinha largado na 5ª posição, vinha gerenciando o carro por causa do calor, segundo ele mesmo disse ao jornal O Globo,
vinha conservando o seu carro para atingir um ritmo mais forte no final da prova. O Emerson, assim que passa e vê o Copersucar em chamas, fica extremamente preocupado com o estado de saúde do Wilson. O Wilson, por sua vez, fica perto do carro, sinalizando durante várias voltas para tentar mostrar para o Emerson que ele estava bem, porém, na verdade, quem conseguiu essa informação e transmitiu ela para o Emerson foi o Ted Mayer da McLaren. O Ted Mayer colocou uma placa escrita "Fit OK" e mostrava essa placa para o Emerson durante algumas voltas até o Emerson captar a mensagem, e o Ted Mayer fazia um sinal de positivo com o polegar direito. Nesse meio tempo, o argentino Carlos Reutemann perdeu a liderança para o brasileiro José Carlos Passe porque ele tinha problemas no carro. Segundo Alan Henry, o José Carlos Passe fez um setup diferente do Carlos Reutemann. Isso porque o Reutemann quis economizar freios dianteiros durante a corrida e antes da prova passou parte do balanço de frenagem para a traseira. Porém, isso não deu muito certo, o carro estava praticamente inguiável nas freadas, ele tinha que pressionar o freio com muito mais leveza do que os seus adversários e acabava que a distância de frenagem dele era muito maior. Então o tempo de volta dele ia sendo destruído com o decorrer da corrida. Então o Passe acaba tomando a liderança da prova, porém acaba abandonando a prova quando o seu motor o deixa na mão. Uma curiosidade interessante é que a Suzy estava muito nervosa assistindo a prova por causa da situação do Wilson e agora também com a situação do José Carlos Passe. Conclusão da história toda foi que acabou sobrando para o Christian, que foi posto de castigo porque estava muito inquieto. O Christian não conseguiu ver o restante da prova. Depois de saber do estado de saúde do Wilsinho, o Emerson começa a se preocupar com a sua prova e ele começa a realizar ultrapassagens aproveitando-se de erros de Nick Lauda e James Hunt, acaba tomando a ponta da prova e vence a corrida. Outra curiosidade é que após o término dessa prova, Ken Tyrrell foi cumprimentar Ted Mayer e Ted Mayer disse a ele o seguinte, abre aspas, ganhamos hoje porque eu tenho o melhor piloto, o mais calmo e o mais inteligente do grid, fecha aspas. Foram essas as palavras de Ted Mayer após a vitória. Essa informação é do Alfredo Osório, enviado especial do jornal O Globo para a cobertura da prova. O Wilsinho, com todas as dificuldades, consegue tirar o carro do Brasil, levar para a Argentina, ele consegue classificar o carro diante de todas as dificuldades, ele conseguiu melhorar quase 4 segundos o tempo de volta em relação aos treinos, o carro estava em franca evolução durante o final de semana, ele sofre uma falha mecânica, tem um acidente, o carro pega fogo e só bastou isso para a covardia começar. Começaram as chacotas, as brincadeiras, as charges, enfim, o projeto começava a sofrer as perseguições. Havia uma enorme cobrança por resultados. Era covardia começando. E o Wilsinho tendo que dar um monte de declarações, se defendendo de todas as acusações, brincadeiras e covardias que eram feitas para com ele, com a família Fittipaldi e com o projeto da Copersucar. Eu nunca vi uma equipe passar por isso. Só bastou uma única prova para a covardia começar. Ao mesmo tempo que os mecânicos passaram dias e noites trabalhando para construir um novo monocoque para o carro, porque o primeiro foi totalmente comprometido pelo incêndio. Eu sinceramente nunca vi alguma coisa parecida em toda a história da Fórmula 1. Equipes como a Berta nem conseguiram se classificar para a prova porque tiveram inúmeros problemas no motor, o motor Berta, e não conseguiram se classificar, e mesmo assim o time tentou no Brasil, também não conseguiu e acabou indo à falência, e ninguém tratou o time da maneira como o time Copersucar estava sendo tratado no Brasil.
O que eles conseguiram já de início foi muito mais do que o time argentino nas mesmas condições, mas enfim, foi o que aconteceu. Quanto à fonte das brincadeiras, charges, etc., tudo consta no livro do Ricardo Sterquelé, Copersucar Fittipaldi, a história do Fórmula 1 brasileiro. O Ricardo fez todo um apanhado desse material impresso, ou seja, dos ataques, brincadeiras, citações públicas, enfim, charges. Ele fez todo um apanhado disso que ele coloca em anexo a toda a história do time Fittipaldi. Então é um trabalho fantástico, recomendo demais, caso vocês queiram saber os veículos de comunicação que praticavam esse tipo de coisa, enfim, trabalho fantástico, recomendo muito. Depois de ficarem dias trancados na oficina e algumas noites também, o time Fittipaldi trouxe para o GP do Brasil o chamado FD02, que segundo Alan Helm, o carro já tornava-se um pouco mais convencional. Ele tinha a carenagem do motor removida, os sidepods foram acrescentados ao carro, ou seja, os radiadores foram para a lateral, reforços foram feitos nos montantes das suspensões dianteira e traseira do carro, porque eles já suspeitavam que isso foi a causa do acidente na Argentina. O que aconteceu na Argentina foi uma quebra de uma das mangas de eixo e o carro simplesmente arriou de um dos lados, perdendo completamente o controle. No Brasil, segundo Ricardo Sterquelé, o carro dos irmãos Fittipaldi estava muito bem nas retas, ele era muito veloz conforme já o esperado, porém nas aproximações de curva, ou seja, no turn-in, na parte inicial da curva, o carro era bastante instável e eles iam precisar, segundo o Wilsinho, fazer ajustes finos no chassi do carro. O Wilsinho largou na 21ª posição, 6 segundos e meio da pole position. Vale destacar que o carro foi extremamente constante todo o final de semana. Nos 4 treinos ele virou tempos muito semelhantes. Não chega a 1 segundo a diferença do primeiro treino para o último treino. Então o carro estava muito constante, era sinal de que eles iam conseguir sim fazer uma boa prova. No domingo ficava bem claro que a Fórmula 1 dos anos 70 era bem diferente da atual. Vocês podem ver aí os caminhões da Polícia Militar de São Paulo jogando água na torcida por causa do calor extremo que atingia a cidade nessa época aí do ano. É possível também ver donos de equipe trocando informações. Olha aí, por exemplo, da esquerda para a direita, Ken Tyrrell, o Roger Penske, a Pam Schechter, a esposa do Jody, e o próprio Jody Scheckter mais à direita da imagem. Eles provavelmente estão ali vendo tempos de volta, né? E enfim, isso era uma responsabilidade muitas das vezes da esposa dos pilotos, elas que registravam as voltas, enfim, trabalhavam com os cronômetros. Já havia cronometragem oficial, porém as esposas continuavam com esse trabalho aí de registrar tempos. Era um tempo também onde as esposas desses personagens acabavam fazendo amizade e acabavam fazendo companhia umas às outras dentro dos vários autódromos do circo da Fórmula 1 enquanto seus maridos estavam trabalhando. Da esquerda para a direita estão aí a Barbara Pearson, esposa do Ronnie Pearson, a Pam Schechter, esposa do Jody Scheckter, e a Nora Tyrrell, esposa do Ken Tyrrell. Lembrando que a Barbara Pearson teve um fim trágico, muito triste mesmo. Ela não superou a perda do Ronnie naquele acidente de Monza em 1978, naquela estupidez do Patrese, enfim. Ela não superou a perda do marido e acabou falecendo 9 anos depois, encontrada morta dentro de casa. Enfim, ela se tratava com vários antidepressivos, não saía mais de casa, teve um fim muito triste. Era um casal muito querido da Fórmula 1 e acabaram tendo um fim trágico. Bom, mas voltando a trazer algumas curiosidades e ainda falando dos casais, olha aí a Suzy Hunt tietando o marido,
uns meses antes deles protagonizarem um dos maiores barracos da história da Fórmula 1, a coisa tomou dimensões além mar, né? Bem do jeito que o Hunt gosta. Enfim, toda a exposição do mundo para o James era o que ele mais gostava na vida. Um que não quis se expor, porém, foi ao sol, foi Roberto Carlos. Ele estava programado de ir prestigiar a corrida do amigo Emerson Fittipaldi, porém ele mandou um recado dizendo que não iria para a prova por causa do sol que estava muito forte naquela tarde em Interlagos. Falando em sol extremamente forte, 65 espectadores foram atendidos no centro médico do autódromo por insolação, desidratação e queimaduras graves por conta do sol extremamente forte, o calor intenso naquela tarde em Interlagos. Outro desafio para a organização da prova eram os trombadinhas e batedores de carteira. Foram quase 15 prisões feitas pela Polícia Militar durante esta corrida. É interessante que a Polícia Militar de São Paulo prendeu até alguns funcionários que trabalhavam em obras anexas ao Autódromo de Interlagos, porque eles estavam praticando jogos de azar durante a prova. Uma última curiosidade, isso aqui é um folclore inacreditável, foi que o público, em protesto ao calor extremo que fazia em Interlagos tanto no sábado quanto no domingo, para pressionar a organização da prova e a polícia militar a jogar água nas arquibancadas, conforme vocês viram nas fotografias anteriores, eles atiravam latas de cerveja e qualquer coisa que tivesse à mão na pista, ou seja, a pista virava um verdadeiro caos. A direção de prova teve que passar parte da madrugada limpando o autódromo, literalmente o lavando com água para remoção do lixo. Conclusão da história toda: o Emerson pediu para que a direção de prova não lavasse mais a pista durante a parte da manhã. E aí o que aconteceu? Se não tem como lavar a pista, também não tem como molhar as arquibancadas. Conclusão da história: mais protestos populares, o povo atirando tudo na reta dos boxes. A conclusão dessa história toda é que a direção pediu ao Emerson para ir no sistema de som do autódromo e falar diretamente com o público, pedindo para que o público parasse de jogar lixo na pista e que ele prometia que ia deixar os caminhões fazerem o banho da galera, que já era tradicional em Interlagos. Acabou que depois do treino da manhã de domingo, aí sim, o público tomou o banho lá da Polícia Militar e pronto, resolvido o problema. Voltando à corrida, para o Wilsinho a largada foi um pouquinho complicada porque o carro dele quase morreu na largada, ele deu uma engasopada para sair, conseguiu largar, porém com algum atraso, não tanto atraso quanto o Ronnie Peterson da Lotus. Esse aí demorou bastante mesmo para sair do gate de largada. Voltando para a prova do Wilsinho, ele vinha normal na corrida, conseguindo ultrapassagens, o público estava se entretendo bastante porque a corrida dele estava muito boa. E de repente ele sofreu um problema inesperado. O flap traseiro do aerofólio simplesmente se soltou. O carro ficou extremamente traseiro, perigoso, difícil de guiar, porém, mesmo assim, o Wilsinho levou o carro até o final. Carro esse que começou inclusive a ter falhas na injeção de combustível no final da prova em alguns trechos. Ou seja, o Wilsinho começou então a ter vários problemas para gerenciar, para conseguir entregar o seu carro na 13ª posição. Ele inclusive teve uma disputa emocionante na volta final e acabou levando a melhor sobre o alemão Rolf Stommelen da Lola. Segundo o jornal O Globo, a sensação do Wilsinho era de extrema felicidade no final da prova, misturada também com um pouco de alívio pelas dificuldades que ele passou dentro do carro. Imaginem, ele guiou boa parte da prova com o carro praticamente sem aerofólio traseiro. Pelo lado do Emerson, a corrida foi de gerenciamento de problemas também desde o início. Logo na volta de instalação para o grid de largada, o Emerson perdeu um set de pneus que ele tinha escolhido a dedo
para a prova. Isso aconteceu porque o Emerson passou num dos vários detritos que existiam na pista por conta do público. Conclusão, ele teve pneus furados. O que aconteceu foi que ele teve que pegar pneus emprestados da Penske, porque a McLaren não tinha mais sets de pneus para fazer a prova. Na corrida, a estratégia do Emerson era começar a forçar a partir da volta 20, porque aí ele já teria poupado o carro por algumas voltas, e aí então era começar a tentar conquistar as ultrapassagens para subir na classificação até o fim da prova, o que acabou acontecendo, fora ajudas, por exemplo, como a do Jarier, que teve problemas de freios e depois de motor e acabou abandonando a prova. O Emerson chegou na segunda posição, chegando atrás do José Carlos Patti. Esse sim fez uma corrida perfeita, tudo deu certo do início até o final. Essa foi então a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1. Eu peço demais o seu like para que você ajude o canal. Caso vocês tenham qualquer dúvida, crítica, sugestão, enfim, é só vocês colocarem nos comentários, que vocês sabem que eu sempre interajo com vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente volta quarta-feira, 7 da noite.